Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus 12. Hebreus 12, nós vamos ler do 1 até o 4. Epístolas de Hebreus aos Hebreus 12, de 1 a 4. Todos acharam? Amém. Estou ouvindo ainda barulhinho. Vamos lá. A palavra do Senhor diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha ou afronta, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fastigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Amado Deus, nós te louvamos, ó Pai, nesta noite. Como nós já oramos, os céus estão abertos. E o nosso coração já está preparado, Pai, para a tua palavra. E eu dou uma palavra de ordem agora, Senhor Deus, que seja levado cativo todo o nosso pensamento ao domínio do teu Espírito. E que o nosso coração se aquete, Deus, diante da tua palavra. Queremos estar neste momento como coração como de Maria. Que quando o Senhor foi visitá-la, Senhor Deus, ela se assentou e recebeu da tua palavra. E a tua palavra diz, Pai, que ela escolheu a melhor parte e que aquilo não lhe seria tirado. Eis-nos aqui, Senhor Deus, para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém? A Epístola aos Hebreus é um livro maravilhoso. É um livro que fala sobre a supremacia de Cristo. O autor aos Hebreus, do qual a Bíblia não cita, e nós não sabemos ainda quem foi o autor aos Hebreus, se foi Paulo, se foi Apolo. Ele escreveu, amados, com o propósito de exortar, fortalecer os irmãos. A epístola foi escrita para judeus que tinham se convertido ao cristianismo. E por causa disso, estava passando por perseguição. Ao tal ponto, amados, a perseguição que eles passavam, que muitos estavam querendo retroceder. Que muitos estavam querendo deixar de servir ao Jesus vivo, né? E voltar a toda a prática do judaísmo. Eles estavam querendo também, amados, não se congregar mais. Com medo, temendo aquilo que estava acontecendo com eles. Então, o escritor aos Hebreus escreve a carta. E nessa carta, ele vai dizer para eles o quanto Jesus é melhor. O quanto Jesus é melhor a lei de Moisés, que até aquele momento tinha satisfeito, mas agora aquele que era perfeito, o perfeito sacrifício tinha chegado, que é Jesus Cristo. Vai falar também que agora o povo não tinha mais que oferecer nenhum sacrifício, que o sacrifício perfeito já estava acontecendo, que Jesus era o sacrifício perfeito. Amém? E que tudo aquilo que Jesus Cristo tinha feito na cruz, e que tudo aquilo que Jesus tinha feito na cruz já era válido. O povo estava firme. Então o escritor começa a discorrer tudo isso. No capítulo 1, no capítulo 2, e assim ele vai exortando e também vai animando o povo. Até quando chega nesse texto que nós lemos aqui, ó. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha.
Certa vez a pastora Sila pregou, né, essa palavra, e foi muito interessante. Ela fez uma colocação como nós estivéssemos numa corrida, né, realmente, e tivesse um público todos nos assistindo, né? Porque é isso que o escritor ele vai falar. Ele fala assim, olha, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O escritor queria passar, irmãos, para esses judeus que tinham se convertido, que a vida cristã, ela é uma carreira, ela é uma maratona, no qual nós temos que correr com perseverança, e nós temos que deixar tudo aquilo que nos prende de lado, né? Eu não sei aqui quantos já participaram de corrida, né? Eu sei que a Gabriela, da pastora Deise, até a Deise citou ela aqui, viu, Gabi? Você está conhecida. Ela agora está correndo, né? Correndo não sei quantos metros e tá. Até eu falei para ela, né? Eu falei que eu estou caminhando, ela falou, Regis, para começar a correr, você faz assim, ó. Você conta 2 postes, aí você corre, depois você para, anda mais um, tal. Estava me dando uma dica, amém, amados? Mas nessa carreira, amado, cristã, né, fazendo essa analogia que a nossa vida é uma carreira, né, é uma corrida, nós temos que entender que Deus, Ele tem um prêmio para nós no final dessa carreira. Amém? Essa carreira começou no dia que você entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Essa carreira começou, amado, quando você entendeu que você não poderia mais viver sem Ele. E você, então, entregou a sua vida para Jesus. Amém? E todas as lutas e as dificuldades que vai passar, como uma pessoa que começa a correr, eu não sei quantos aqui já assistiram uma corrida, mas há um preparo, né? E dá a largada, e aquele corredor, ele corre. Paulo diz lá no livro de 1 Coríntios 9, 23, 27, Paulo também faz uma analogia, né, sobre corrida. E ele fala que os corredores naturais, eles estão buscando uma coroa natural, mas que nós estamos buscando uma coroa incorruptível. Amém, amados? Nós estamos correndo, amados, e há um prêmio, mas o prêmio vai ser para aquele que vencer. Para aquele que em determinado momento da sua corrida não se distrair, não se deixar, não parar, mas prosseguir, por saber que Jesus tem algo melhor para você. Amém? E a coroa, irmãos, quando nós lemos lá, eu tenho estudado bastante sobre Apocalipse, e tenho ficado maravilhada com tudo que Deus tem preservado, reservado para nós. E a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos já ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para nós. Às vezes você acha que aquilo que você sonha com que Deus tem para você é algo, mas Deus tem algo melhor, amém? Olhe para o seu irmão e fala assim, Deus tem algo melhor para você. Amém. Então, o autor aos Hebreus vai falar sobre, no capítulo 11, ele vai falar sobre os heróis da fé, né? Homens e mulheres que perseveraram nessa corrida. E eu até anotei, eu até perguntei hoje para ele, o pastor Eduardo, ele, quando teve o curso aqui de casais, ele falou uma frase que eu achei tão boa. Eu até pedi, Edu, repete ela para mim hoje. O pastor Eduardo disse assim, ó, é mais fácil caminhar por um caminho já trilhado do que andar por uma mata fechada. E quando nós lemos o livro de Hebreus, e nós vemos aqui, principalmente no capítulo 11, todos esses homens e mulheres de Deus, amados, que aí o escritor, no 12, ele vai falar, portanto nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, essa grande nuvem de testemunhas são esses homens. Esses homens e essas mulheres que começaram essa carreira. E eles já cumpriram essa carreira. Então nós, agora é o nosso tempo. Agora é o nosso momento. E nós estamos nessa carreira. E nós temos que, muitas vezes, nós temos que olhar para eles
e ser estimulados por eles. Eles já trilharam esse caminho. Eles já caminharam por isso, né? Quando você vê a história de Abraão, que creu, mesmo contra a esperança, às vezes você tem um problema, uma luta, uma dificuldade, que a esperança já foi. Mas quando você lê a palavra de Deus, você se fortalece com a fé de Abraão. Quando você vê também, né, que a Bíblia, como se diz, a Bíblia é justa, e coloca mulheres também, né, como Raabe, que as pessoas olhavam para ela e não dava nada. Mas Raabe perseverou. Ela foi nessa corrida, né? E o nome dela está escrito lá em Mateus, na genealogia de Jesus, ela aparece lá. Amém, amados? Então nós não devemos desanimar, mas nós temos que nessa corrida olhar para esses heróis da fé e sermos estimulados. O escritor falou assim, portanto, essa palavra, né, portanto, essa conjunção, né, ela quer dizer, ela é conclusiva. Então, ele está dizendo assim, olha, irmãos, todas as lutas que vocês estão passando, ainda que sejam grandes, vocês estão querendo deixar de servir a esse Jesus maravilhoso. Vocês entenderam que a salvação é só através dele, vocês estão querendo deixar. Vocês têm que ser estimulados, amados, por esses homens e mulheres que não desistiram. Por estes homens e mulheres que perseveraram. Amém? Só que ele fala assim, amados, que nessa corrida, né, que nessa carreira que o Senhor colocou para nós temos que fazer algumas coisas para nós sermos vencedor. Foi isso que Abraão fez e todos os outros fez. A primeira coisa que ele fala aqui, ó, nós temos que correr, né? E a primeira coisa, nós temos que desembaraçar de todo peso e de todo pecado. Aqui o escritor faz uma diferença, né? Ele faz uma separação. O que é peso? Ele fala para nós desembaraçarmos. Você já aconteceu de alguma situação você ficar embaraçada, né? E aquilo que impede, né? Eu imagino que isso para um corredor, né? Já pensou? A Gabi ter que correr e colocar uma sacola de tijolo, né, Gabi? Para ela poder correr. Ela não vai ter êxito, ela não vai ter o mesmo desempenho. Então, para nós chegarmos recebemos essa coroa incorruptível, amado, nós temos que nos desvencilhar, deixar todo peso. Então, vamos entender peso. O que é peso, irmãos? Peso, amado, é aquilo que nos impede. Nem todo peso é pecado. Às vezes é uma preocupação, às vezes é uma insegurança, às vezes são coisas que têm acontecido na sua vida, irmãos, que você fala, não, mas isso não é pecado. Mas tem te impedido de completar a carreira que Deus colocou sobre a sua vida. Mas tem te impedido de prosseguir, de seguir, de dar o seu melhor para o Senhor, de estar na presença de Deus. É coisa que tem te embaraçado e você não tem conseguido romper. E você não tem completado a sua carreira. Você não tem conseguido ter êxito. Você não tem conseguido desfrutar na totalidade da presença de Deus. Isso é peso. É todo peso. E, amada, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Porque o Senhor, já entendendo isso, Ele nos fez um convite. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para vossas almas. Mateus 11, 28. Há um convite do Senhor, amado. Eu não sei qual é o peso que tem te impedido de completar a carreira, de vencer, de romper, de desfrutar do melhor de Deus. Se tem algum peso, entrega para o Senhor. Entrega para Ele, amado. Entrega nas mãos do Senhor. Entrega que Ele sabe o que fazer. Ele vai trocar. Você tem que chegar diante dEle e falar, Deus, isso tem sido um peso sobre a minha vida. Isso tem me bloqueado, isso tem me impedido de desfrutar do melhor que o Senhor tem para mim. Então, entrega para o Senhor. Amém? Aprenda dEle. Sabe? Às vezes tem algumas preocupações, eu tenho compartilhado com a minha discípula amada, Gesana.
nós começamos uma célula, uma outra célula, né? E nós estávamos falando, e antes de começar a célula, eu falei, nossa, Gê, tem algumas preocupações em relação ao meu filho Benjamin, que muitas vezes vem como um peso sobre a minha vida. E eu preciso aprender a descansar no Senhor e colocar diante de Deus. Então, agora eu tenho orado e falado, ai, Deus, tira todo o peso, né? O Benjamin está nas tuas mãos, a vida dele está nas tuas mãos, né? Porque é coisas que vêm vindo na nossa vida e que nos impede de desfrutar, de viver o melhor que o Senhor tem para a sua vida, amém, amados? Então, entrega para o Senhor, amém? Esse convite que o Senhor fez é para todos nós. Vinde a mim, todos que estáis cansados. Se você está cansado, entrega para Ele, amém? Né? Mas não faça como o pastor Cláudio Duarte certa vez falou, que muitas vezes tem aquele culto maravilhoso, né? Que aí o pastor fala, irmão, vai lá na frente. Deposita agora todas as suas preocupações diante de Deus. Aí o pastor terminou de orar e você pega tudo de novo e fala, vamos embora, peso. Vamos embora, peso, que amanhã o dia começa e nós temos que ir. Não, entrega, amados. Entrega para o Senhor, amém? Entrega nas mãos dEle, que Ele sabe o que fazer. E aqui fala também, amados, para nós desembaraçarmos também de todo pecado. Amado, o pastor Paulo aqui falou, né? Sobre o pecado. Nós temos, amados, que a cada dia nos desvencilhar do pecado. Às vezes nós não estamos desfrutando o melhor de Deus por causa de pecados. Aí você fala, nossa, mas eu já entreguei minha vida para Jesus, mas eu tenho pecado? É claro que tem. O pecado, como diz a palavra de Deus, ele tenazmente nos assedia dia a dia. E nós temos que desvencilhar de todo o pecado que está nos impedindo de chegar diante de Deus, amado. E o que é pecado, amado? É tudo aquilo que eu faço sem a direção de Deus. Pecado é tudo aquilo que fere a palavra de Deus. Pecado é tudo aquilo que vai contra aos ensinamentos. Pecado é quebra de princípio. É tudo aquilo que eu faço que desagrada o coração de Deus. Isso é pecado. E nós, como homens e mulheres que servimos a Deus, não podemos deixar o pecado crescer na nossa vida. O pecado ter espaço na nossa vida. E para isso a palavra de Deus diz que nós temos que fazer o quê, amados? Nos arrepender. Confessar o nosso pecado diante de Deus. Para que o Senhor possa nos perdoar, né? Para que nós possamos realmente estar com a nossa vida totalmente rendida aos pés do Senhor. Em Isaías, a palavra de Deus diz que, amado, que a única coisa que faz separação entre nós e Deus é o nosso pecado. A palavra diz que os ouvidos de Deus estão abertos ao nosso clamor. As mãos de Deus estão estendidas para nós. Mas o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Nós temos que estar confessando o nosso pecado. Nós temos que estar nos arrependendo do nosso pecado. Pecado de maledicência, pecado da murmuração, pecado da infidelidade, né? E tantos outros pecados, né? Que muitas vezes têm vindo sobre as nossas vidas. Nós temos que confessar esses pecados, que apresentar diante do Senhor, né? Em 1 João diz, né? Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos livrar de toda injustiça. Então, nós temos que estar, irmãos, sempre confessando o nosso pecado. Amém? Colocando diante de Deus. E ele fala aqui, ó, corramos com perseverança. Amados, com certeza o corredor, em determinado momento da sua corrida, vem a canseira, né? Vem o cansaço. Talvez ele olha para o lado e não tem mais ânimo, mas ele precisa perseverar. A vida do crente, amado, é uma vida de perseverança. Eu estou nessa caminhada já faz muito tempo. E teve momentos que a gente olha para essa corrida e fala, Deus, eu estou tão cansada.
Mas eu falo, não, eu preciso perseverar. Eu preciso correr. Eu não posso desistir. O Senhor morreu na cruz por mim. Eu tenho que chegar lá. Eu tenho que chegar lá e falar, ai, Jesus, como o Senhor é maravilhoso, como eu te amo, né? Eu quero chegar lá. Então, eu não desanimo. Então, vem as lutas, né? Você busca socorro nas amigas, você ora, você clama ao Senhor, mas você persevera. Mesmo chorando, amadas. Mesmo falando, Senhor, os meus olhos não estão vendo, mas eu não vou desistir. Uma das coisas que diz nesse livro de Hebreus, que eu gostei muito, até o pastor Paulo uma vez pregou, né? Tem até tem um filme do Jean-Claude Van Damme, que eu não lembro agora, né? Que diz assim, retroceder nunca, né? Porque os crentes lá de Hebreus, eles estavam querendo retroceder. E Deus estava falando, olha, Ele não se alegra daqueles que retrocedem. A Bíblia é clara, amada, aquele que pôs a mão no arado não pode olhar para trás. Você pôs a mão no arado, você começou a sua carreira, você não pode olhar para trás. Né? Vai vir as lutas, os desânimos, mas você tem que firmar e estar sempre olhando, né? Nós vamos entrar aqui, olhando para Jesus. Amém, amados? Não desanimando, né? Então, persevera. Eu não sei qual é a sua luta. Eu não sei qual é a adversidade que está vindo sobre a sua vida. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Persevera. Não desanime. Não negocie a sua fé. Persevere. Porque Deus tem algo maravilhoso para fazer na sua vida. Amém? E depois ele fala assim, ó, com perseverança a carreira que nos está proposta. Até nós estudamos isso na célula, né? Diz assim, ó, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Amados, nessa caminhada cristã que nós temos, ainda que nós vamos olhar para pessoas, né, e aprender com os exemplos dela, mas o nosso olhar nessa carreira tem que estar posta em Jesus. A nossa carreira, amada, tem que estar baseada em Jesus. O nosso olhar tem que estar firme em Jesus. Porque Ele é o único que não vai nos decepcionar. Ele é o único, amado, que quando nós clamarmos por socorro, Ele vai estar estendendo as suas mãos. Nós temos que manter os nossos olhos fitos nele, somente nele. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Foi Jesus que morreu na cruz para te salvar. Foi Jesus que pagou um alto preço, amado, pela sua vida. Foi o sacrifício de Jesus na cruz que te deu livre acesso ao entrar na presença de Deus. E hoje você pode entrar, né, confiantemente na presença de Deus e ter acesso às bênçãos de Deus. O nosso exemplo é Jesus. E aqui o escritor vai trazer algumas coisas. Ele diz que Jesus, amado, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. E que alegria é essa, amada, que estava proposta para Jesus? A gente assiste aquele filme do Mel Gibson, a gente chora, né? Quem chora? Eu choro, né? A gente vê todo o sacrifício, né? Toda a dor, todo o sofrimento dele. Mas diz ali que havia uma alegria. E qual é essa alegria, amada? Resgatar o homem. Resgatar o homem perdido. Fazer com que nós pudéssemos agora ter livre acesso a Deus. Porque nós somos a criação de Deus e Deus sempre quis, né, nos relacionar com Ele. Então, a essa alegria que lhe estava proposta, Ele suportou a cruz. Nós temos que suportar a nossa cruz também, amados. Né? As lutas que nós estamos passando, as dificuldades, né? Porque Jesus, Ele fez isso por nós. Amém? E fala assim, ó, e não fazendo caso da ignomínia ou da afronta que está sentado à destra do trono de Deus. E hoje, né, Ele está sentado à destra do trono de Deus. Aí depois o 3, ele fala assim, ó, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fastigueis, desmaiando em vossa alma,
E o 4 ele diz: irmãos, olha, na vossa luta, vocês ainda não têm resistido até a carne, até o sangue, né? Então, amados, nós temos que olhar para Jesus, sabendo que Ele pagou um preço pelas nossas vidas. Sabendo que o Senhor Jesus, mesmo diante de toda afronta, Ele foi até o final e morreu por nós. Amém? Que cada dia nós possamos estar com a nossa vida totalmente rendida diante do Senhor, né? Com a nossa vida totalmente aos pés do Senhor, né? Eu gostaria de ler um texto com vocês. Vamos lá para Mateus 14. Diz assim: e os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Amados, aqui nós vemos, né, Pedro, ele, a princípio, quando ele sai do barco e começa a andar, os olhos dele estavam firmes, né? Os olhos deles estavam postos em Jesus. Mas a palavra de Deus diz que ele, olhando na força do vento, ele teve medo, né? Nós até estudamos isso na célula esses dias. E eu lendo esse texto, eu falo, gente, como é maravilhoso, né? Por mais que Pedro, eu creio que, na verdade, de todos, Pedro foi aquele que teve fé e andou, teve uma experiência maravilhosa e andou sobre as águas. Mas o que eu mais gosto é no versículo 31, que fala assim: e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ainda que depois Jesus chama a atenção dele, né? Mas a palavra diz assim, ó, e prontamente Jesus estendeu a mão e tomou. Amados, Jesus está prontamente estendendo a mão para você. E dizendo, olhe para mim, não temas. Por mais que as adversidades tenham vindo sobre a sua vida, olhe para mim, não tema. Guarde, persevera, não desanime. Eu não sei as lutas que você tem passado, né? O que tem feito você impedir de prosseguir nessa carreira. Mas eu quero dizer, amado, o que o Senhor tem para você é uma coroa incorruptível. Então não abandone aquilo que Deus tem colocado para a sua vida, amém? E para nós terminarmos, Hebreus 10, 23. A palavra do Senhor diz assim, ó: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amados, guarde firme e vá confessando a promessa, porque Deus é fiel. O Deus que fez a promessa sobre a sua vida, Ele é fiel. Então, amado, persevere, corra, não desanime, não pare. Deus tem algo bom para fazer na sua vida, amém? Amados, às vezes você está como esses irmãos, desanimado, querendo abandonar a sua fé, querendo retroceder, cansado, com peso, com pecado, sem perseverança. Mas nessa noite o Senhor te diz para você perseverar, para você não desanimar, para você saber que Ele tem algo perfeito, bom, agradável, reservado para você olhar firmemente para Ele, para você crer nas promessas, crer que Ele é fiel, crer que
No Senhor, amado, a sua fé não é em vão. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena desembaraçar de todo o peso de pecado, de servir ao Senhor, amém? Cante essa canção, amado, em forma de oração. Declare esta verdade diante do Senhor. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, Jesus. se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Aleluia. Circunstâncias não vai roubar o melhor do Senhor na sua vida. Tudo contribui para o meu bem. Aleluia, Jesus. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará. Declare isso, igreja. Nada temerei, nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Tua força calma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Amém, amados? Que você possa guardar isso no seu coração. Você não está sozinho. O Todo-Poderoso está com você, amém? Que você guarde essa verdade, independente das lutas, das dificuldades que você está passando. Você tem um Deus forte, um Deus poderoso. Ele luta as suas lutas. Ele já te deu a vitória em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, igreja.